Ele quase foi jornalista, mas o jornalismo não sai da vida dele. E ele é testemunha que a educação possibilita o inimaginável para seus alunos. Muito prazer, eu sou Eduardo Pacífico e tenho a honra de receber no Fique Bem o professor Carlos Eduardo Canani, de Lages, Santa Catarina. Oi, professor, tudo bem? Olá, Eduardo, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado por participar aqui conosco. E que história é essa que você é quase jornalista? Então, na verdade, quando eu era adolescente, né, eu queria seguir a carreira de jornalismo, cheguei a prestar vestibular, né, para isso, fui aprovado, só que aí não tinha o curso aqui na região. Eu sou natural de uma cidade chamada Anita Garibaldi, tem cerca de 9 mil habitantes. E naquela época, quando eu concluí o terceirão, eu tinha 16 anos, então era complicado, né, para alguém tão jovem sair da cidade, de uma cidade pequena, e ir para a capital do estado para realizar esse sonho de cursar jornalismo. Então, eu decidi, naquele momento, me matricular no curso de letras, pela bagagem textual que isso poderia me possibilitar, para trabalhar depois no jornalismo impresso. E, então, ao longo da graduação, logo no início, ali quando eu tinha 18 para 19 anos, eu tive uma oportunidade, fui convidado para trabalhar, né, como professor em contrato temporário, numa turma de ensino médio, mais especificamente no terceiro ano, em que os alunos tinham praticamente a mesma idade que eu. E naquela ocasião, eu até brinco que desde que eu entrei para a sala de aula pela primeira vez, né, eu fui tocado, né, pelo magistério, fui escolhido pela profissão e não consegui sair nunca mais. Acho que acabei recordando toda aquela trajetória de infância, de brincar de ser professor. E me identifiquei muito com a carreira desde então. Que legal, super legal. Mas aí depois você voltou para dar aula de novo em Anita Garibaldi. Exatamente. Então, eu trabalhava numa escola, né, do interior, né, uma escola do campo mesmo, ficava no interior da cidade, e ao longo dessa trajetória, os alunos eles ajudavam os pais nas atividades rurais e tinham um pouco de dificuldade na escola, ou até mesmo de acreditar no potencial que eles tinham. Então, eu era professor de língua inglesa na época, mas houve a possibilidade de auxiliá-los na participação de um concurso de redação do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Começo eles não queriam participar, não acreditavam muito que aquilo seria possível, mas eu acabei realizando um trabalho diferenciado com a turma, a partir de oficinas, eles prepararam os textos, e nós tivemos o privilégio de ter uma aluna que foi vencedora no universo de mais de 100 mil alunos da rede estadual de Santa Catarina. Ela acabou sendo premiada com o primeiro lugar, e a turma toda foi convidada para ir até a capital do estado, né, no plenário do Tribunal de Contas, para acompanhar a colega. E aí foi muito significativo, porque foi a primeira viagem para a maioria deles, muitos nunca tinham saído da cidade, foi a primeira vez que eles conheceram o mar, né, por exemplo, e isso é uma coisa que eles guardaram para a vida toda deles. Então, quando eu converso com eles hoje em dia, eles lembram naturalmente dessa experiência bem significativa que a educação proporcionou para eles. Formidável, e é importante ressaltar, a educação proporcionou, porque também tinham os professores ali, né, incentivando, buscando oportunidade e acreditando nos seus alunos. Sensacional. Professor Carlos Eduardo, se fôssemos nós, todos, seus alunos, que recado você deixaria para a gente? Seguindo mais ou menos essa linha, até da história que eu contei, eu diria que cada aluno precisa acreditar no seu potencial, né, que tem condições de chegar muito mais longe, de acreditar nos seus sonhos, mesmo aqueles que parecem mais difíceis de serem realizados. E enquanto professor, nós podemos fazer o máximo possível para auxiliá-los nesse processo, para inspirar novas histórias e que todos esses sonhos possam ser concretizados. Sensacional. Muito obrigado, professor Carlos Eduardo. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Se você quer ouvir outras histórias inspiradoras, conhecer mais dicas para essa profissão tão incrível, entre em fiquebem.org.br, nos acompanhe nas mídias sociais e tchau, até a próxima e fique bem. Fique Bem, professores que inspiram. Uma iniciativa para o professor, pelo professor e com o professor.